Salve, salve, galera do Diário de São Paulo, Marauê Carneiro por aqui, 5º episódio da Deal Don't TV, direto dos estúdios da Netsaco, aqui com o meu amigo hoje, Lorenzo Barbati, diretor executivo da GV Angels. Muito bem-vindo, Lorenzo. Obrigado, Marauê, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você por ter aceito o convite. O Lorenzo para quem não sabe, é uma referência hoje no mercado do Venture Capital do Brasil, italiano, né, de nacionalidade, mas já está no Brasil desde 2010. Isso, fala que já é brasileiro, né, mas contando um pouco rapidamente a minha história. Por favor. Minha mãe nasceu no Brasil. Meu avô morou mais de 50 anos aqui em São Paulo. Ele emigrou na década de 40, minha mãe nasceu aqui, depois voltou para a Itália. Então, eu falo brincando que sou 1% brasileiro. De fato, tenho um passaporte, apesar de ter morado a vida inteira lá. Desde 2010 estou aqui, é minha segunda casa, né? Sempre muito bem acolhido, fico muito feliz de estar aqui. E qual que foi o gatilho, assim, para você voltar pro Brasil, assim? O que aconteceu na sua vida que você falou, a minha vida vai ser lá? Cara, em 2010 eu me formei. Na idade eu estudei na Bocconi, Milão. Estudei na FGV aqui em São Paulo. Em 2010 me formei e comecei meu percurso profissional aqui no Brasil. Eu gostava muito do Brasil. O Brasil estava muito em uma fase de grande crescimento. Eu achava o mercado de trabalho muito interessante porque muito dinâmico, muitas oportunidades para pessoas mais jovens. E acabei ficando. Hoje em dia casei, minha esposa é brasileira, então já faz 15 anos, né? Eu falo brincando, Marauê, que na Itália sou gringo, porque sou italiano que mora fora, e aqui sou gringo, né, porque sempre italiano, então sou gringo em todos os lugares, né? Mas eu falo que tenho dois países que amo, né? Obviamente, os dois são de coração, e repito, o Brasil sempre me atendeu super bem, as pessoas com as quais eu me conectei sempre foram muito abertas, né? Então, é um país que eu tenho muito, muito carinho, muito amor. Legal. E falando um pouco da sua trajetória profissional, eu li um pouco sobre a sua jornada. Você já empreendeu, né, no segmento aí de gelatos. Também sei que você tem uma passagem muito grande pela consultoria. Sim. Né? Hoje você é um advisor, talvez um dos principais nomes do mercado brasileiro aí de Venture Capital, liderando a GV Angels. Fala um pouquinho como que foi essa jornada, porque 2010 é onde estava apontando um crescimento do Venture Capital no mundo, né? Sim. Meu percurso começou em consultoria, numa consultoria de reestruturação chamada Grados, né, bem conhecido no mercado. E eu fui empreendedor, fui fundador, cofundei uma rede de sorveteria chamada Cor de Crema. E em 2012 a gente começou com um processo de crescimento, né, a gente fundou a primeira gelateria, a gente cresceu, expandiu para várias cidades dentro do Brasil, chegamos a ter mais de 40 operações, né, com um modelo de loja própria e franquia. A gente verticalizou a produção, né, a gente teve uma fábrica grande de produção de produto, então eu tive uma experiência bem interessante no segmento de varejo brasileiro, rede, franquias, então foi uma grande aprendizagem. E quando eu saí em 2019 para 2020, vendi minha participação, eu sempre tinha ficado muito interessado no mundo de tecnologia e inovação, que era um mundo que ficava um pouquinho mais distante do mundo de varejo tradicional, né? Eu tinha realizado um investimento numa startup chamada Mercado Fresh, que tinha sido adquirida pelo Samarché, né? Eu, na idade como investidor anjo, acabei entrando no bloco do time, né, dos cofundadores para acelerar esse projeto. E foi aí que começou, na idade, meu trabalho mais próximo ao mundo de startup e venture capital. Eu entrei como CEO, né, na Mercado Fresh, ajudando o processo de expansão. Tive depois uma outra passagem, uma outra startup de compra de legal claims, créditos judiciais, chamada ProSolute, até chegar no GV Angels, né? O GV Angels é um ecossistema de investidores anjos. A gente investiu em mais de 70 startups, 9 saídas. Aí é uma história bem... que nós vamos conhecer agora. Sabe por quê, Lorenzo? Agora é o momento do nosso primeiro bloco, que é o Pitch Time.
Aê, estamos de volta agora no Pitching Time com o Lorenzo Barbati. Lorenzo, diretor executivo da GV Angels. O que é a GV Angels? Você tem 10 minutos para explicar para o público do Diário de São Paulo como ela nasceu, qual é o seu propósito, sobre a sua tese e o cenário atual. Vamos lá. Boa, Marauê. É engraçado que eu tô acostumado a ouvir pitches, né, de startup. A gente escuta centenas de pitches o ano inteiro. A gente fala que é pitch reverso, né? Hoje eu tô aqui na frente da mesa na avaliação. O que é GV Angels? GV Angels é uma comunidade de investidores anjos que é ativa desde 2017. A gente investiu em mais de 70 startups. A gente teve 9 saídas, alocamos mais de 50 milhões de reais de investimentos, né? Hoje é um portfólio muito rico, temos ainda muitas startups ativas no portfólio, mais de 50 startups ativas. E é uma comunidade de principalmente executivos, hoje uma rede de mais de 300 membros ativos, com perfil de executivos, que são norteados por 3 pilares principais. A gente fala de capital, conhecimento e conexão. Então, é a aplicação do smart money, né? De fato, da galera poder investir, poder aprender tanto dos peers, né, dos outros membros, quanto aprender startup, entregar conhecimento e se conectar. Então, toda a nossa jornada é direcionada a esse processo de investimento, aprendizagem, fomento, conexão do ecossistema de Venture Capital, principalmente de pessoas físicas, né, de executivos de 35, 50 anos, né, que já tiveram uma carreira, que querem contribuir, querem aprender, querem investir. Eu brinco sempre que eu gosto de dizer que retorno financeiro é muito importante, né? Mas a gente enxerga ele sempre como meio e não como fim, tá? Então a pessoa que faz parte da nossa jornada busca de fato um bom retorno financeiro, mas ele entende a importância da jornada em si, nesse percurso de aprendizagem, e não só de diversificação de carteira, mas de conexão, aprendizagem que pode ser aplicado tanto para objetivos pessoais, quanto para objetivos profissionais. Então, entender o que está acontecendo hoje em inteligência artificial, entender segmento, setor que pode ser relevante. Então, uma forma até para se manter atualizado, né, no que está acontecendo, e a gente, enfim, vem construindo essa jornada com muita consistência desde 2017. Sim. Enfim, tem sido uma jornada muito gratificante. Lançamos no ano passado, né? Tava comentando rapidamente, Maruê, antes, o primeiro projeto de comunidade de investimento tokenizada junto com o mercado Bitcoin. Primeira comunidade tokenizada do mundo. Não tem nenhum outro case no Brasil e fora. A gente estruturou isso nos meados do ano passado e hoje tá girando. Então, cada investidor anjo, né, ter a possibilidade de montar uma carteira de startup de investimento, e lá na frente vai ter um mercado secundário nosso interno, né, dentro do GV Angels, onde os anjos podem vender as próprias participações até de forma fragmentada, né? Então isso é bem inovador, é bem novo no mercado. Então quer dizer que um empreendedor que está nos assistindo, se ele quiser ser um investidor e fazer parte, ele consegue hoje através dessa solução tokenizada? Isso, a gente tem 2 modelos, que é o modelo anjo tradicional de investimento, né? O modelo anjo tradicional, cada investidor anjo investe a partir de R$20 mil em cada startup, e a gente tem esse segundo outro modelo exclusivo dos membros do GV Angels, onde é possível investir, são cotas de R$50 mil, onde você investe em várias startups, é um produto de carteira. Uma grande sacada é de fato você ter esse mercado secundário, né? Você poder depois, se você precisar e querer vender parte das suas participações, até de forma fragmentada. São 50 cotas de R$1.000, um modelo totalmente inovador que a gente criou. Então hoje GV Angels é uma comunidade onde principalmente são pessoas que estudaram na FGV, mas a gente aceita também alguns executivos, alguns possíveis membros que não tenha estudado na FGV, se ele tiver as características, né, ou como executivo ou como empreendedores que faz sentido estar dentro dessa comunidade, né. Então, para quem tiver interesse, tem um processo de análise, né, de screening, de aprovação para os membros, mas enfim, a gente está
criou e lançou essa iniciativa. A gente acredita que vai ser o futuro, né, de como investidores privados possam fazer parte desse ecossistema. E como que o mercado respondeu a essa iniciativa Respondeu da bem. tokenização? Respondeu bem. Na verdade, uma iniciativa hoje nossa particular, específica, é fechada. Tem que ser membro do GV Angels, da nossa associação, para fazer parte. A pessoa está gostando muito. Porque, de fato, assim, existem dois grandes desafios hoje. Tem uma conjuntura, Maraway, econômica complexa, né? O mercado Venture Capital, especificamente no Brasil, vem passando por uma fase com taxas de juros muito altas, né? Isso. E, de fato, a perspectiva de retorno fica mais incerta. O mercado que, de fato, vem ganhando uma profissionalização, né? 3, 4, 5 anos atrás, a gente estava passando para janelas com taxas de juros mais baixas, né? Com maior liquidez, e, de fato, os valuations mais esticados. E hoje a gente enxerga que é um momento onde o mercado amadureceu de forma positiva, porque você tem founders melhores, né, mais preparados, e até tem valuation mais justos, né, porque é uma jornada de fato onde você precisa investir ao preço justo. Um dos desafios que existiam era de fato a liquidez, e a gente entende que encontrando esses mecanismos de liquidez até de secundárias internas pode ser um mecanismo interessante. Então, sem dúvida, você sempre tem um mecanismo de liquidez que é a venda da empresa, né, que isso gera o retorno econômico, mas criar mecanismo de liquidez intragrupo é um outro mecanismo que a gente acredita muito que vai ter muito sucesso, né? Interessante isso que você falou, Lorenzo, porque as teses de valuation, elas evoluíram muito, né? Sim. O mercado realmente se profissionalizou. Hoje, ali meados de 2015 a 2018, nós víamos muitos empreendedores vendendo PowerPoints assim, com valuations assim mal explicados, né? Teses. E hoje, se você não tiver consistência na sua propositura e no seu plano de negócio, dificilmente você vai arrumar um cheque. Sim, né? É verdade. Foi uma evolução do mercado. O que aconteceu, tá? A conta do mercado Venture Capital, eu gosto de simplificar os temas para tentar explicar o que acaba acontecendo, né? Você, quando realiza o fundraising, se você pede muito dinheiro, automaticamente, né? Tem uma pedida de muito dinheiro, automaticamente o valuation tem que refletir um valuation mais alto, porque a diluição, né, que é o conceito de quantidade de equity que você perde, não pode ser grande demais. Então, fazendo uma conta de padeiro, que eu gosto de fazer, imaginamos que a startup precise de R$1 milhão. Ela quer se diluir de 10%, né? Então, teoricamente, o valuation é 10. Mas se a startup acaba pedindo mais dinheiro, 2, que às vezes não é o dinheiro necessário para aquele plano, aquele projeto de negócio, automaticamente o valuation se estica. É um processo que eu chamo de inflacionário. Então, o valuation vira 20. Startup naquela fase, virtualmente, não poderia se diluir 20%. Então, o que tem acontecido mais no passado é você ter umas pedidas de dinheiros maiores, provavelmente do necessário, que automaticamente se refletia em valuation mais altos, e no terceiro ponto, automaticamente, como terceira etapa, se refletia em necessidade de entregas maiores, né? Porque, de fato, é uma passagem de bastão. Se você tem um valuation, em vez de 10 milhões, 20, estou utilizando os números fictícios, automaticamente sua necessidade de entrega nas etapas sucessivas vai ser mais alta. E isso, de fato, acabou com essas pedidas grandes de dinheiro, tinha mais liquidez, então tinha muita oferta de dinheiro, a demanda, não sei se era mais escassa, mas com muita oferta, acabou criando esse mecanismo inflacionário para cima. Hoje tem um mecanismo oposto, né? Taxa de juros mais alta, a oferta de dinheiro se reduziu, então automaticamente está indo na direção de um mercado mais maduro, com os valuation provavelmente mais justos, founder, né, que hoje são melhores gestores, né, que antes não tinha aquela questão, era só um PowerPoint. Onde é o founder? Como é a qualidade dele como gestor? A sua capacidade de tocar? É uma empresa, né? Governança, galera. Governança é primordial na análise do seu negócio, né? Eu sempre falo para as pessoas que querem agenciar projetos na Diodon, governança, founder, são critérios assim fundamentais. Falar um pouquinho de case. Sim. Você me disse que hoje o portfólio são quantas investidas?
A gente tem mais de 50 investidas ativas, Sim. 9 saídas, 9 saídas. 9 exits, 2 o ano passado. Então, Quer falar um pouquinho desses dois? assim, a gente não gosta, a gente não costuma muito divulgar múltiplos. Os exits. Sabe por quê? Eu te falei, Marauê, não tanto, porque eu gosto. Os exits tiveram um retorno bom, tá? A gente teve um retorno médio histórico acima de 40% ao ano, tá? Então, na média. Certo. Mas eu não gosto muito de pegar exit a exit, porque, de novo, para mim investimento é meio e não fim, tá? Eu gosto da galera que fala, tá? Eu faço parte da jornada, eu tô num grupo que se posiciona como um dos principais grupos de investimento anjo no Brasil em termos de excelência. Só que tem muitas variáveis no mundo de investimento anjo. Então, eu tenho muita dificuldade em prever o futuro. Eu quero que a pessoa invista, curta a jornada, mas por isso eu brinco que eu gosto muito de... Mas a GV Angels, um dos seus principais serviços, obviamente, é o Exit. Sim. Mas vocês também realizam outras fundraising e... A gente é um player... Eu gosto de brincar que nem juvenis de futebol. A gente tenta buscar os talentos, acompanhar no começo, né, os founders, então entregar aquele que é smart money, a gente acompanha a startup, a gente sempre tem o líder de investimento, membro do time dos GV Angels, mais outras 2, 3 pessoas que fazem parte do acompanhamento, além do cheque, de acompanhar nesse processo de crescimento e aceleração. Eu acho que a analogia do futebol é muito parecida, porque é que nem o jogador que está na juvenis indo para um time grande, né? Então a gente chega antes do fundo de investimento, de Series A e Series B, a gente se relaciona e a gente tenta de fato entrar naquela fase com o primeiro cheque estruturado. Boa. E quando você fala o primeiro cheque, os cheques ali na GV Angels, eles variam de quanto a quanto? O cheque médio hoje é R$500 mil. R$500 mil. Nesse nosso cheque, que é nosso ticket, que a gente se encontra com mais conforto. Geralmente, então, são startups em relativamente early stage. Sempre startup early stage. A gente pode fazer cheque maior, a gente já fez em passado, mas a gente se encontra que nosso momento ideal de investimento é uma startup que está faturando na casa de R$1 milhão por ano, que a gente fala de 1 milhão de ARR, né? Está naquele range, né? Esse é nosso... pelo menos deve estar faturando aí na casa de 50, 60, 70 mil reais por mês. Ou seja, o principal critério, um dos, é o faturamento. Faturamento é importante, mas a gente olha muito, muito time, tá, Marauê? A gente criou recentemente um comitê de pessoas. Porque o que a gente viu, tá? É muito difícil prever modelo de negócio. O AI também agora tá acelerando esse processo a uma velocidade gigante. Então, ter a bola de cristal de como vão evoluir o modelo de negócio, a gente tenta estar se aprofundando, mas a gente está investindo muito em entender sobre a pessoa. Temos um comitê de pessoas interno de Angels. É um comitê liderado por mulheres. A gente chama de Women-Led Journey, então a gente brincou inverter o Pareto de investimento. No mundo do investimento anjo, 80% são homens, 20% mulheres. A gente quis inverter, e nesse Women-Led Journey, comitê de pessoas, vão ter 80% de mulheres e 20% de homem. Não é um comitê exclusivo só de mulheres, porque a gente busca, de fato, nossa meta de convergência é ter metade homem, metade mulher, não só de founder, mas também na parte de investimento. A gente lançou também um comitê de tecnologia AI, que é um comitê de pesquisa, de atualização, para entender de fato o que está acontecendo, o que vem acontecendo no mercado. Então, assim, a gente de fato tem um papel muito ativo de smart money e também se educar internamente, ter processo. Então, a gente aposta muito em founding team. É muito importante, é que nem corrida de Fórmula 1, se usa muito a analogia de corrida de Fórmula 1 ou de corrida de cavalo, o jockey, o piloto, é a pessoa que de fato vai levar a startup para frente, vai pivotar, né, mudar de rumo se necessário. Então é ele que pilota esse carro, esse barco. Eu costumo dizer que esse programa está sendo legal porque a gente traz um dicionário startupês aqui, que para os leigos, né? Quando o Lorenzo traz a palavra smart money e pivotar é uma palavra que poucas pessoas... Sim. Pivotar, para quem não sabe, é quando você é obrigado a tomar novos rumos. Quando o mercado responde, né? Você lança com uma expectativa, um determinado modelo de negócio, o mercado responde
e você começa a achar novos dinheiros ali, uma mudança de trajetória, certo? Exatamente. Tem várias analogias, né? Pivotar pode ser mais simples, né? Que você tem uma direção clara, uma pequena mudança de rumo. Utilizando a analogia do piloto de avião, às vezes você tem uma grande turbulência, né? Você tem que desviar daquele banco de correntezas, de nuvens, de chuva, para evitar que pode ter mudanças mais drásticas, né? Então é mudança mesmo de rumo, de modelo de negócio. Esse é pivotar, né? Que se usa O muito. board de vocês, muitas vezes vocês interferem no modelo de negócio, palpitam. Por que eu te pergunto isso? Porque eu sempre tenho uma frase que eu acho interessante. Eu incubo alguns desenhos industriais, patentes. Eu tenho uma percepção que muitas vezes o professor Pardal não sabe onde está o tio Patinhas, né? Sim, Entende? sim, entendi. O cara, ele é bom, criativo, ele tem uma solução altamente tecnológica, mas não sabe onde está o dinheiro. Eu vejo muito empreendedor que não... Se fala, cara, ele tem um negócio, mas ele não está sabendo onde está o dinheiro, né? O que AI tem deixado muito mais claro, isso eu acho que é um tema muito, muito interessante, super relevante para os ouvintes. A galera que acha que vai ganhar o jogo hoje, diferentemente do passado, não é a galera de produto tech, é mais a galera que consegue ter go-to-market, que sabe onde está o dinheiro, que sabe chutar no gol e sabe marcar. Por quê? Porque hoje, como a tecnologia está virando, entre aspas, commodity, tirando para os grandes modelos de LLMs, que provavelmente são modelos mais estruturais, governamentais, e vão seguir lógicas que provavelmente vão ter 2, 3, 4 casos aqui no Brasil, com investimentos de centenas de milhões, mas que vão ficar fora do alcance. O resto vai muito depender de como eu pego, por exemplo, modelos, tecnologia, inteligência artificial e aplico em algumas esteiras, tendo muita clareza de como ganhar dinheiro, de como esse modelo de negócio cabe de pé. Então, as startups que a gente está vendo que tem clareza disso utilizando AI são aquelas que dão certo, que é um pouco o seu caso. Muitas vezes você cria produto, mas não tem clareza de como essas equações caem de pé. A distância que havia, Marauê, do mercado de venture capital para o mercado de private equity, de economia real, era muito grande até 4, 5 anos atrás. Você levava um PowerPoint, falava, tem que crescer, eu acho que dessa forma. Hoje você tem que ter clareza como é a mecânica, como esse modelo de negócio cai de pé, como isso gera dinheiro e como isso possa virar profitable. Então, se você não tem clareza disso, eu acho que... como vai chegar, né? Como vai chegar. Você tem que ter clareza do percurso. É óbvio que vão ter algumas variações, mas acho que hoje, diferentemente do passado, se busca investimento de empreendedores mais executores, com mais clareza de percurso, que validados. Validados, é isso. Né, mudou. Resposta. A melhor resposta para o seu negócio, gente, ainda é o mercado, né? O mercado, exatamente. Eu percebo isso também. E a execução é fundamental. Agora eu queria tirar uma dúvida. Como que você enxerga o crescimento do Corporate Venture Capital no Brasil? Então, o Corporate Venture Capital, né, o CVC, ele passou por algumas fases. Tem uma fase grande de crescimento com investimento, né, de fato de tentar adquirir, comprar. O grande desafio que existe é você ter o clique, eu acho exato, entre a estratégia de curto ou médio prazo da empresa, que vira uma estratégia de longo prazo e que o Venture Capital faça parte da estratégia de longo prazo. O que eu entendo dizer? Algumas Corporate Venture Capital tinham uma estratégia, às vezes uma visão mais de curto prazo. Era mais um horizonte a 1, 2, 3 anos de testar. Então não ficou uma estratégia, provavelmente em alguns casos, tão amarrada com uma visão de longo prazo. Então as iniciativas de joint venture, aquisições ou investimentos ficaram uma iniciativa mais de tiro curto, né? E que provavelmente não se concretizaram porque uma aquisição de uma startup é uma questão complexa. Você tem geralmente uma empresa grande, né, que tem uma governança estruturada, tem umas complexidades altas, tem muitas camadas de decisão, que vai querendo às vezes uma startup pequena, que está buscando velocidade, teste, precisa de uma governança muito mais agilizada. Se esse clique não acontece de uma forma muito bem estruturada, se esse fit cultural não acontece de uma forma muito bem estruturada,
provavelmente, né, o peixe grande, né, que é o corporate, vai ter dificuldade de levar para frente a iniciativa pequena. Por isso eu falo, o grande desafio que existe é você ter isso alinhado em uma estratégia de longo prazo. Depende muito, muitos casos da empresa. Eu acho que tem acontecido em 2020, 2021, 2022, começou a entrar na pauta das B Corps, temática de investimento em startup, de incorporar, mas só algumas, né, provavelmente tiveram essa estratégia realmente pujante e relevante para uma medida mais de longo prazo, tá? Então, eu acho que é um segmento assim que existe, mas precisa de fato que as empresas incorporem, tenham a clareza que é um percurso de duração longa e não de curta duração, exatamente porque essas integrações, né, são complexas. Você tem tamanho de empresa que são muito diferentes, tá? Então, essa é um pouco a minha perspectiva, mas acho que é um segmento que, sem dúvida, Tem vai uma tendência, dados crescendo. indicadores indicam inclusive que 2025 vamos ter um número relevante aí de M&As. M&As, no Corporate Venture Capital M&A, exato, vão ter números relevantes. Eu acho que uma dos desafios que aconteceram mais agora é sobre a parte de investimento com inteligência artificial. Então, as grandes corps estão querendo investir, não sabem provavelmente muito bem como. Então, estão numa fase, de fato, que quer acelerar, mas estão numa fase de entendimento, de fato, como aplicar essas soluções. Então, estão passando por esse desafio de como fazer isso, tá? Porque tem muita oferta, muitas soluções, muita velocidade. Então, quando você tem empresas grandes que são mais lentas estruturalmente, tem esse desafio, né, de plugar um mercado que é muito, muito rápido. Então, não tem uma resposta exata, mas sem dúvida é... quando é multinacional, porque aí a decisão, ela nunca é bairrista, né? Ela é global. Exatamente. Então, tem esse desafio, sim. Eu particularmente, esse é o desafio da Gildan, né? Eu trago a minha bagagem da incubadora, que eu tive 10 anos de incubadora e resolvi trabalhar com uma fase um pouco mais avançada e chacoalhar e cutucar, provocar esse mercado de grandes corporações e inclusive eu e o Lourenço, a gente já começou uma conversa para estar olhando. Eu acho isso legal do mercado do Venture Capital, como é uma classe que se ajuda, como é uma classe de alguma forma unida, né? Sim. Eu vejo muitas parcerias, as pessoas se conectam com mais facilidade. Você tem alguma conexão com a Associação Brasileira? De startup? A gente é bem conectado com todo o ecossistema, desde aceleração, ABS, fundo. É de fato um ambiente muito colaborativo. Colaborativo. Né? Eu acho que tem muito essa troca, né? O ambiente venture capital, o mundo de inovação é um ambiente de fato muito de colaboração. E para o empreendedor que quer ser avaliado, que seu projeto seja avaliado, qual que é o caminho dele para a GV A gente tem LinkedIn, Instagram e o site, né? Só procurar GV Angels, tem lá o caminho que tem um processo de inscrição da própria startup dentro do nosso funil de avaliação e passa pelo time de análise, né? É isso aí. Tá. E os segmentos que vocês... Todos, agnóstico. A gente abre tudo, né? Estamos olhando hoje em dia, né? De fato, soluções que eu estava falando, que tenha AI enabled, né? Com inteligência artificial, que resolvam grandes dores. São, sem dúvida, interessantes, né? A gente sempre fala que a startups, basicamente, ideal, resolve 3 coisas, Marauê. Tem um problema claro, né? Que ela identificou, é um mercado grande, onde tem esse problema claro, e ela identificou que tem um público disposto, aí você entra nessa parte de MVP, a pagar por isso, né, para resolver essa dor, né? Então é uma dor grande, um mercado grande, e tem alguém disposto a pagar para essa dor. Tem um livro muito interessante, que é um dos meus preferidos, do fundador da Waze, Yuri Levin, que ele fala... não se apaixone pelo produto, mas se apaixone pelo problema. Porque muitas vezes, quando você é fundador, você acaba montando um produto. Você fica mais apaixonado pelo produto que pelo problema. Então, no final, você sempre tem que seguir o problema e não o produto. Porque o produto pode ser que não esteja resolvendo da melhor forma o problema. Sempre seguindo o problema é a solução de todos os... Eu sempre termino o episódio falando para os convidados falarem uma frase que impacta os negócios. Então, aqui a gente achei muito interessante. Seja apaixonado pelo problema, né? E não pelo produto. E não pelo produto.
Top demais. Como é o nome? É o fundador do Waze? Chama Yuri, U-R-I, Levin. Levin. Ele palestrou aqui no Brasil no ano passado no South Summit. Teve agora o South Summit de 2025. Ele palestrou em 2024. Você vai no Web Summit? Sim, a gente vai. Vamos domingo e vamos estar lá semana que vem. Ah, legal. Mas vai ter algum painel, alguma coisa? Nosso não, a gente vai participar. A gente tem contato, algumas conversas com algumas startups, pessoas do ecossistema. Enfim, é sempre bom ficar conectado. Mas como GV Angels especificamente, não tem nenhum. Legal, legal demais. E agora nós vamos para um segundo quadro, que é onde a gente dá dicas para os empreendedores, que é o deu ruim e deu bom. Estamos de volta agora com o deu bom e deu ruim. Lorenzo, eu criei esse quadro aqui, a gente da Diodon TV, porque muitas vezes as pessoas no segmento de business tem aquela analogia, né? As pessoas olham as cachaça que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Sim, é verdade. Não é verdade? Sim, exatamente. O que você, dessa analogia, pode trazer aqui para alertar os empreendedores? Tipo, não vai por aqui que vai dar ruim, ou vai por aqui que vai dar bom. Que vai dar bom, boa. Ou um case que você enxergou que deu bom por determinada coisa, e um case que deu ruim por determinada situação. Boa. Então, eu vou trazer alguns pontos que acho que são relevantes, acho que são deu bom, deu ruim. Depende de como você executa o fato, tá? Deu bom, deu ruim. Tem que prestar muita atenção com pessoas, tá? Contratação. Então, para o founder, pode dar bom, pode dar ruim. Eu vou trazer o caso do ponto de atenção. No processo de contratação, geralmente o founder levanta o cheque, e aí ele levanta X. Ele corre para contratar e às vezes ele fala, não, preciso contratar aqui, lá, preciso resolver isso em 30 dias. Essa parte de pessoa é super relevante. Não dá para errar na contratação. A contratação errada, você perdeu 6 meses entre contratou errado, treinou e refazer o processo. Perdeu 6, 7 meses. Então, pela pressa, pode dar bom se você fizer isso com calma e se planejou para isso. Pode dar ruim se você corre contratando um monte de gente não alinhada com a sua cultura. Então você acabou fazendo a coisa às pressas. Então acho que esses são os 2 pontos. Deu bom, deu ruim, gestão de caixa, tá? Gestão atenta de caixa. Então, sempre prestar atenção no seu cash flow. Receita. Então, o famoso runway, né? Eu chamo que é quantos meses de vida útil você tem até a próxima captação, né? Prestar muita atenção que às vezes você tem 5, se fala, runway imagina que você tem 1 milhão no caixa e sua startup queima, né? Cada mês, porque ainda não está break-even, R$100 mil. Fazendo conta de padeiro, ele tem 10 meses de caixa que vão sustentar a empresa. Se você começa a ter 4, 5, 6 meses de caixa, você já está numa situação muito precária. Então, deu bom, deu ruim, prestar atenção nos tempos. Às vezes é uma otimização. Nos casos mais graves, é reduzir quadro de funcionário ou tentar outras eficiências. Aí depende um pouco se você consegue a captação ou não. Então, deu bom, deu ruim, eu falo, vai depender um pouco dessa parte. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, falar um pouquinho antes. Eu acho que aí entra sobre visão estratégica das parcerias. Deu bom, deu ruim. M&A, joint venture, parcerias. Pensar muito bem na empresa, né? Que geralmente é uma empresa maior, que está fazendo um contrato, está comprando, às vezes não é uma compra totalitária. Você tem um fit de negócio e um fit cultural. Às vezes o Marauê tem uma empresa grande, super conservadora, que tem um jeito de operar muito diferente da empresa do Lorenzo. Então, tentar entender essa parte cultural é fundamental, além da questão de número de modelo de negócio. Às vezes se fala vender startup por 1, 5, 10, 100. Eu acho que isso pode dar bom ou dar ruim, essa convivência, porque é muito importante entender se há fit, tá? Então, isso é uma coisa mais complexa. Às vezes você não tem todas as cartas na mesa. Então, de novo, nesse deu bom, deu ruim, vai depender um pouco se houver essa interpretação. E os casos que trago, esses 3 pontos, são casos que eu vivenciei no portfólio em diferentes degraus, em casos específicos. Tanto já viu, tipo, soluções... Os 3, Soluções que eram promissoras em questões de resolver problemas, mas que... por exemplo, algum motivo... Não... Gestão de caixa. Já vi caso, de fato, do cara ser mais prudente na gestão de caixa e antecipar o problema. É um cara que estava indo super bem. Eu acho que assim, uma coisa Então, eu estou trazendo 3 casos, como a gente tem
50 startups ativas de portfólio, eu trouxe 3 casos importantes e relevantes de 3 elementos chaves. Muito bom. Eu estava avaliando uma empresa num segmento ESG. Sim. Ela, com 3 anos, faturou R$600 mil com uma solução tecnológica. Falei, nossa, que bacana. É um faturamento para o capital próprio investido. E pelo tempo eu achei irrelevante. Falei, tem potencial, crescendo 33% ao ano. E aí eu falei, mas então vocês já estão break-even? Ele falou, não. Eu falei, mas como não? O CEO ganha 35 mil por mês. O outro, então assim, gente, eu até entendo, assim, se você tá numa segunda rodada, que você já validou, que você já tracionou seu negócio, nada mais justo do que você ter seu Prolabore. Agora, startupeiro que pega a primeira rodada para ter... encher um monte de gente ganhando bem pra caramba, isso não faz sentido, né? Não precisa de fato ter um pouquinho mais de, como se fala, precisa prestar atenção de fato ao uso do dinheiro, né? Precisa ser mais prudente, sim. E as soluções tecnológicas que eu percebo também que vem se destacando no mercado, aquelas que combatem de alguma maneira a ociosidade, né? Sim. Porque as coisas mais valiosas que a gente tem é processo, operação e tempo. Sim, é verdade. Então, eu vejo você que está entrando no mercado de inovação, vê aonde que a sua solução ela pode contribuir de alguma maneira, impactar o mercado, para né? otimizar gastos, ociosidade, sem dúvida, porque você gera eficiência, né? Sempre que você reduz a ociosidade, você acaba gerando eficiência, pode ser uma solução útil, sem dúvida. Legal. Falando um pouco de inteligência artificial. Sim. Eu entendo que nós vamos ter um novo mundo, assim, daqui 5 anos, assim. Tô vendo... Quais são as soluções que mais têm te chamado a atenção aí, que estão no mercado? Não vamos falar do ChatGPT, porque ele já... Então, tá com muita força. Né? Fora, a gente vê uma aplicação de inteligência artificial mais associada à parte de hardware, robóticas, enfim, o fato de você ter ferramentas robotizadas. Isso não é tão forte no Brasil. Então, por exemplo, os carros autônomos, então toda a parte de hardware mais o uso da inteligência artificial. Então, isso é uma tendência muito forte fora, principalmente nos Estados Unidos. O Brasil não está... No Brasil, eu acho que tem muitas soluções. O Brasil tem um desafio de qualidade de mão de obra em geral, tá? Então, você tem muitas soluções, de fato, com os agentes de AI, que são agentes de inteligência artificial, que simulam, né, os trabalhos de pessoas para, de fato, otimizar e reduzir, melhorar a qualidade do trabalho, provavelmente, e otimizar os gastos. Então, call center, né? Tudo que envolve muita mão de obra, às vezes você consegue, tem processos que consigam ser automatizados. Então, acho que a parte de agentes de AI, então toda a parte de conversacional, a parte de áudio, é sem dúvida um segmento que tem uma implementação já rápida dentro do mercado. Falando um pouco de setores, o agente do mercado do Venture Capital, tudo é tech, né? EdTech, Martech, Sim. Fintech. Quais são os setores para você mais promissores aí para os próximos anos, assim? Então, eu acho que tem alguns setores que estão... O que está na moda, eu dei uma lida, era a Deep Tech também, era uma coisa que estava sendo bastante vista, né? Então, são vários setores. Eu não sei se a gente, como GVangels, bateu o martelo de um segmento específico, tá? Teve uma onda muito grande, por exemplo, de... Health. Martech. Agora, Health... O que a gente entende? Que tem segmentos, de fato, onde tem, às vezes, muito dinheiro, mas ainda tem soluções que possam ser implementadas para melhorar muito a atuação. Health é um segmento, de fato, que tiveram já alguns casos, mas ainda tem muito espaço, seguros, enfim, para resolver algumas dores, tá? Então, um mercado que faça sentido. A gente... viu alguma startup também, segmento de construção, segmento que gira a Construtech, que gira muito dinheiro e tem soluções que possam, de fato, dar uma melhorada.
naquela que são as soluções, né, que é um segmento que não inovou tanto, né, Construtec. A gente vê bastante alguns casos de fintech sempre. Na verdade, a gente fala de fintechização de vários segmentos e setores, mas fintech é sempre um segmento que acaba, de fato, tendo soluções que possam ser aplicadas, né? É o que mais movimenta. É, mais movimento. Dinheiro. Então, na verdade, você acaba tendo numa verticalização dentro de algumas soluções, uma fintechização, então você ter produtos que consiga aplicar dentro principais... Implementar muitas vezes em empresas de outro setor, né, novos ativos de receita. Porque com a chegada de AI, antes se falava de software as a service, né? Software. Agora é service as a software. Então você consegue verticalizar serviços, então construir, na idade, uma determinada solução, toda uma série de camadas de serviços para solucionar um determinado problema, né? Então, aí, por exemplo, se pluga uma fintechização. Então, toda uma série de camadas de serviços que você consiga verticalizar um atendimento, né? Então é isso um pouco a tendência de você encontrar o problema, né? E dentro desse problema você criar uma camada de diferentes serviços, todos juntos, integrados. E a gente falou muito do deu ruim, deu bom, e a parte tecnológica para o empreendedor, o quanto é importante você ter um alinhamento preciso com o seu time, né? O quanto é importante a presença de um CTO experiente num projeto ambicioso, né? Sim, sim. Porque eu mesmo, em 2014, sofri na mão de programadores, assim. Então, você que é empreendedor, pesquise não só quem você está contratando, mas realize uma imersão no escopo. Importante gastar energia na arquitetura de informação do seu projeto. O que eu acho, Maro, super relevante hoje, tá? É uma competência de você ter a capacidade de aprender rápido. Eu acho que hoje o mercado ficou muito mais rápido em termos de ciclo de aprendizagem. Com a inteligência artificial são ciclos muito curtos. Então acho que o CTO de hoje, que é sempre relevante, é um CTO que abaixo vai ter muito menos estruturas operacionais, às vezes com vários... Mais intelecto. Mais a capacidade tática de intelecto. Então, de montar a estrutura, é um CTO mais de arquitetura, implementar, executar, revisar, se atualizar sobre as ferramentas. Então, o CTO... É quase um advisor tecnológico ali. É quase um advisor tecnológico. Na realidade, aonde nós estamos e aonde nós pretendemos chegar. Então, que ele tenha claro, na idade, como implementar isso, quais sejam as infraestruturas, tem a experiência passada. Hoje, na idade, você consegue, a AI ajuda você a programar, então você acaba reduzindo muito todo aquele stack de programadores, né? Que vamos falar aqui uma realidade também, que é uma profissão que inflacionou bastante. Tinha inflacionado bastante, então tinha ficado muito caro, hoje agora está dando uma... E mais estabilizada. Estabilizada nos preços, exatamente. Novamente. E se fala de fato que é a prima onda de billion company, de um founder ou pouquíssimas pessoas, né? Que pra gente é muito bom, porque como a gente faz early stage, você não tem grande necessidade de capitais. Para quem investe no early stage, que é o nosso caso, como o GVendos, é ótimo, porque teoricamente você ter startups que não precisam de grande quantidade, até às vezes de dinheiro, porque você precisa, um dos grandes gastos é OPEX de pessoas. Se você tem startups mais enxutas, você consegue ter menos round de investimentos, né? Ter estruturas. Então, para quem investe no early stage, para a gente é uma vantagem competitiva. A gente tem que ficar atento também ao cap table. Cap table, para mais uma palavra muito usada no dicionário Startupês, é a composição societária. Exatamente. Da sua empresa, né? É um critério forte de avaliação também, né, Lourenço? Sim. Ideal ter umas etapas, né? Mas o importante fundamentalmente que o founder, né, mantenha ao longo da jornada uma composição de equity relevante, porque o founder tem uma parte de remuneração de salário
que tem que ser um salário justo pela etapa que ele está do negócio, então tem que estar equilibrado quanto às comparáveis, né, concorrência de mercado na etapa que é no negócio. Mas o grande dele é o patrimônio, né, o equity, o ativo dele. Ele vai, de fato, os incentivos de salário tem que estar bem equilibrado, mas não tem que estar excessivo, porque ele perca incentivo, de fato, na parte de patrimônio. Então, cada etapa aí tem os mecanismos de equity, né? Tem os mecanismos de stock option também para o resto dos co-founders, né? As pessoas que trabalham, tem que estar tudo equilibrado, né? Que tem os alunos da Fundação Getúlio Vargas têm algum tipo de privilégio de análise? Eles também são comunicados e estimulados a enviarem projetos para avaliação? A gente tem, dentro da GV Angels, né? A gente é externo ao FGV, tem duas etapas de aceleração. Tem a Liga de Empreendedorismo, que é criada, foi fundada pelos alunos da FGV. Depois tem a FGV Venture, que é o projeto de aceleração dentro da FGV para as startups, tanto da FGV quanto para fora. E a gente entra, de fato, na esteira de investimento anjo, que logo depois, quando a startup já está faturando, já está crescendo. É incentivado, né? De fato, a gente ter acesso. Então, para quem quiser também, vale o interesse olhar FGV Venture, acelera tanto startup da FGV quanto startups externas. Então, qualquer coisa precisar, FGV Venture, tanto no LinkedIn, no site, no Instagram você pode encontrar. E o Lorenzo, apesar de ser o diretor executivo de um dos mais emblemáticos aí plataformas, né, de Venture Capital, que é a GV Angels, é uma pessoa muito acessível. Sem dúvida. Muito colaborativo, então me resta agradecer a sua presença. Tivemos uma aula de Venture Capital hoje, e quem sabe a gente poder, é muito bom levar conhecimento, continuar essa conversa mais para frente, poder falar de mais cases aqui. A gente, vamos continuar trocando figurinhas Marauê. Eu acho que às vezes a gente já estava conversando na pré alguns cases para compartilhar. Siga GV Angel, se quiser é Lorenzo Barbati, principalmente no LinkedIn, que eu acabo publicando, né, mais conteúdo. Se quiser é Lorenzo Barbati no LinkedIn para acompanhar tanto o GV Angels, os conteúdos. Muito obrigado. Valeu. Terminamos mais um episódio do Deal Done TV. Toda segunda-feira às 19h30 no canal do YouTube do Diário de São Paulo. Valeu, galera, e até a semana que vem.